Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes, com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Galera, beleza? Butcher Oi, aqui Butcher! com, cara, notícias Oi. quentinhas, fresquinhas em relação a toda a treta que tá envolvendo aí Oi, a Isurus Butcher! Estral, começo 04, a LTA Sul, a gente teve a saída do Burdol, a gente teve a entrada do Summit, a gente teve situações acontecendo com o Mireu. Cara, eu não sei se vou conseguir ver esse vídeo agora. Eu queria jogar mais um game, mano. Vamos ver essa O que merda. vai acontecer com a fusão da Isurus Estral, o que está acontecendo, pelo amor de Deus, mas calma que eu vou te explicar. Então já deixa o seu like aí, já segue o nosso canal e vamos lá para essas novidades quentinhas, porque o Jerry, que é o CEO da Estral, Hello, da Jerry. parte Estral da fusão, fez uma stream ontem o Cacavel. na meia-noite, na verdade, na meia-noite de Cacavel latino. domingo para segunda-feira, e ele falou tudo sobre tudo que tá rolando. Então vem com a gente que eu te explico. Então, ó, o que tá acontecendo? Primeiro, quem que é o Jerry, né? Basta a gente lembrar que a Isurus Estral é composta da Isurus e da Estral, são duas organizações diferentes. Então, por parte da Isurus, a gente tem dois cofundadores, co-donos, né, da equipe. Explica então, pra o gente, Kala Butch. e é o J. Saiter. Eles Dois são vieram por chefes, parte da Isurus. E por parte da Estral, a gente tem o Jerry e o Tuck. Milharilton mandou R$3. Salve, vovó. Quanto tempo de delay? Quero dar Kelwis junto. Nada de delay, tá? Então Bem são tranquilo. 4 donos da equipe da Isurus Estral, porque são 2 de cada lado aí da fusão, tá? Então quem fez a stream foi o Jerry. Azar com o antigo Vinissauro mandou R$3. Vovô, só queria dizer que depois que a Larissão contou a história de vocês dois no supergrupo dos fiéis, toda uma geração que havia desistido do amor voltou a buscar a outra metade da laranja. Me chama pra dar presentinho de casamento? Que é um dos CEOs, co-CEOs da Estral, beleza? Então só pra gente posicionar aí quem que tá falando. O Jerry fez então a sua stream ontem e ele falou sobre os assuntos que eu vou colocar aqui em tópicos pra você e aí a gente vai discutindo um pouco em relação a eles. Claro Tá? que Ele falou vamos, sobre Butch. a partir do momento que eles foram derrotados vamos. pela Liquid na LTA Cross Conference. Jogão contra essa a Liquid, partir tá? de lá, eles tiveram bootcamp na Coreia, eles tiveram uma situação com o Mireu. Como eles que me tiveram quebra a um volta dedo no Brasil bootcamp, e o começo cara? das screens. Sério mesmo. Todo mundo aí zoando no chat, mas tem uma teoria que é bem conhecida que diz sobre 10 mil horas de prática em qualquer coisa. Teoria do peidinho. Quando você treina com consistência e prática bem estabelecida, ou seja, você foi pro player, você tem isso, você pode adquirir maestria naquilo. Tem outros fatores para se considerar, mas, vovô, você tem essas 10 mil horas do LoL, pode falar, você tem. Muito mais que 10 mil horas. Não foram fáceis. Antes do Split 2 começar, eles tiveram a primeira semana, aí a gente teve a saída do Burdol, a chegada do Summit, e aí a segunda semana da LTA, e é onde a gente se encontra hoje, tá? Então a gente vou tentar passar por essa Destrincha timeline, tudo mas, isso pra obviamente, gente, durante a Butch. transmissão dele, durante a stream dele, ele foi respondendo bastante o chat também. Ele tava falando em espanhol bem rápido, diga-se de passagem. Então tem vários pedaços aqui que a gente tentou montar numa linha cronológica, tá? Que eu vou narrar pra vocês. Em alguns outros, eu vou colocar vídeo do Jerry falando, legendado, obviamente, pra gente conseguir fazer vocês entenderem também, se vocês não conseguirem acompanhar o espanhol dele, porque é muito rápido, tá? Então, pra começar, a Isurus Estral perdeu da Liquid 2-1, foi a única organização que conseguiu tirar um jogo ali da LTA Norte, né? E logo depois da derrota contra a Liquid, a organização recebeu um comunicado do Mireu falando que ele precisava voltar urgentemente pra Coreia por uma situação familiar que era um pouco complicada. Então eles permitiram a volta do Mireu, e logo na sequência do Mireu, o Burdol teria dito para a equipe que também precisava retornar à Coreia, também por problemas pessoais. Então a organização falou, bom, beleza, né? Então se você precisa, pode ir. Logo, já que eles tinham 2 integrantes lá na Coreia, tava rolando, obviamente, né, o first stand lá na Coreia, eles falaram, cara, vamos levar o resto da nossa equipe e assim a gente consegue aproveitar uma rotina de treinos legal, um ambiente de solo kill legal e bem forte faz pra muito gente sentido se esse preparar bootcamp. para a segunda etapa da LTA. Então, beleza, tá todo o time lá na Coreia e etc. Antes, na verdade, que os 3 latinos chegassem, né, o José Deodo, o Snacker e o Ackerman, o Mireu machucou a mão. Não sabemos o que aconteceu, ele não fala. Essa história é muito disso, ele só estranha, fala, velho. Mireu machucou a mão e o médico do Mireu passou pra gente que ele ficaria cerca de 1 mês afastado. Ele não poderia tocar no jogo, não poderia jogar solo kill, não poderia jogar screens e etc. E aí vem a primeira situação com o Burdol. Só um pouquinho antes disso, no contrato do Burdol, na verdade, no que ele tinha conversado com a Isurus Estral, a organização tinha pedido assim pra ele desde cedo, desde muito cedo no contrato, sabendo que ele não falava inglês muito bem, que ele teria que aprender inglês. Então, guarda essa informação que ela vai Mas, voltar. tipo, cara, não é fácil quebrar o dedo. É fácil quebrar o dedo, mano? Não é fácil quebrar o dedo, velho.
Não? Tu tem que estar fazendo, tem que estar aprontando alguma coisa, mano. Só que a gente Não vai se quebra um passar dedo a assim, segunda informação direto com o Jerry, um vídeo do Jerry explicando porque ele também notou que o Mireille estava afastado, não estava jogando solo kill na Coreia, tudo bem, ele tinha machucado a mão, mas o Burdol também não estava jogando e não jogou sequer uma partida Mas acidentes acontecem. solo kill no 1 mês que ele ficou na Coreia. E o Jerry vai tentar explicar como é que ele vê essa situação. A Burdol también le valió verga la solo queue. Es la verdad, güey. Y, güey, de repente ver el pinche... Burdol, vou traduzir pra vocês, tá? Que eu tô com o espanhol bem top. Burdol também não tava jogando solo kill. E ficava tirando fortezinha com Kim, com Canyon. Tipo, vivendo essa Coreia mesmo com um popstar, né? Ai, Canyon é família, vamos sair tomar um choju. Ele tava fazendo as coisas dele na Coreia, não tava jogando solo kill, sendo que ele não tinha nenhum problema, como o Mireille tinha com a mão, mas ele simplesmente ficou Esses problemas pessoais estavam bem tranquilos, né? Férias na Coreia, e eles ficaram basicamente tipo, bom, então acho que é isso, né? Enfim, depois desse período de um mês, onde, cara, o resto da equipe tava jogando solo kill, menos o Mireille e o Burdol, etc., eles voltam para o Brasil. Vocês já tomaram soju? Toda a equipe volta e o Burdol tem um problema com a passagem dele. Na hora que ele vai embarcar, ele tem um problema com a passagem, aconteceu alguma coisa com a passagem, com o passaporte, o Jerry dá uma enrolada em relação a isso, ele fala que eles tiveram que comprar uma segunda passagem pro Burdol, não tem jeito, vamos comprar uma segunda passagem. A segunda passagem também dá erro. Não sei porquê, ele fica meio assim de explicar também. E fala que só na terceira passagem que eles compraram 3 passagens de volta pro Brasil, pro Burdol vir, e só na terceira ele embarcou de fato e veio pra cá. E ele acabou chegando no dia 28/29 Cara, mas esse Burdol é caralho, mano, vagabundo, hein, mano? Da LTA Sul começar. Cara, é um vagabundo, então, agora velho. A gente vai para um próximo tópico, que é esse início, nessa semana antes do primeiro split e o primeiro split. Bom, com todos eu já vi o suficiente, tá, bom? Vocês sabem que quando vai começar um split, existe toda aquela questão de Media Day, vamos atender a Riot, gravar todas as paradas que a Riot precisa, vamos gravar as coisas que a imprensa precisa, enfim. A primeira vez que toda a equipe conseguiu sentar pra jogar uma screen, lembrando que o Mireille tava 1 mês sem jogar, eles fazem na terça-feira pré-LTA um primeiro screen e, segundo o próprio Jerry, e tô parafraseando eles são espancados pela Vivo Cade Stars na terça-feira pré-LTA. Logo no dia seguinte, eles perdem de 2-1 pra Red Kennedy e o Burdol tilta e os conflitos começam a acontecer. Tem um problema adicional aí, que o Eduardo, que ele é o head coach da Isurus Astral, ele não tá no Brasil por problemas de saúde, né? Mas ele fez uma call ali no Discord com o Jerry, com o Mireille, o Snacker e o Ackerman. E aí o Eduardo, né, o head coach, explicou pro Jerry que eles não estavam scrimando porque o Burdol teria se fechado em seu quarto e não estava querendo sair. Então o resto da semana da Isurus Astral, depois dessas 2 derrotas aí pra Vivo Cade Stars. Sobiel, amigão de Arxera, Esvinizauro mandou R$3. O cara tá trancado no quarto, mano. Do nada, mas hoje você está me lembrando muito Carlitos TVs, em todos os aspectos da palavra. Fica a reflexão. É bom isso. Quero um socotinho caramel, também vovô. Era excelente jogador, mano. Calma, isso aqui é muito importante que o Butcher falou. Tipo, esse... E o Eduardo, né, o head coach, time não tem nada porque o cara ficou trancado no quarto, cara. Real isso. Porque o Burdol teria se fechado em seu vai quarto e tomar não no estava cu, vai, querendo Burdol, sair. sério então, mesmo, o resto da semana da Isurus Astral, depois dessas 2 derrotas aí pra Vivo Cade Stars e pra Red Kennedy, segue sem screens até começar o campeonato. E aí a gente vai então para o começo do campeonato. Cara, o que é isso, mano? O cara é um coreano que recebe provavelmente mais do que 90% do campeonato e do que o próprio time. E o cara fica trancado na porra do quarto porque não quer treinar? Ah, para, cara. Sério mesmo, segundo o próprio tá virando zona já essa partida da PEN contra a PEN, como dá? E aí ele explica o que aconteceu. No mames, pinche turboculeada que nos pega. Güey, el Romer parecía Dios. Yo lo digo. Yo ya he escribiado contra Romer, güey. El vato estaba en Team Liquid Challenger. Yo ya lo conozco. Yo no sé cómo se los vendieron a esta raza, güey. Al Chile, güey. Que hubiera tocado Brasil, güey. No, amigos. Todo de la verga. Se acaba e não deixa eu traduzir que vocês não estão pegando, né? Calma, deixa eu falar. Da PEN contra a PEN, como dá? E aí ele explica o que aconteceu. Ó, PEN espanca Isurus, né? No primeiro dia de LTA. Homer deitando e rolando. Isurus já treinou contra o Homer de Liquid Challenge. E não sabe como venderam ele porque ele é um super talento. Não, amigos.
todo de la verga. Se acaba y no había pedo perder contra Pain, porque, pues, bueno, güey. Não ficou puto de perder. Chega a Fúria e nos culea a Fúria, güey. Ele falou que foi ficou puto de turbo perder pra espancado, né, pela PEN, com o Homer parecendo um deus e tudo mais, né? Ele tinha uma experiência contra o Homer, porque a Astral fazia screens contra a Liquid Academy, né? E, então eles já tinham se enfrentado. O Homer não era um jogador desconhecido, né, pro Jerry, pra equipe da Astral, né, pra organização Astral. Mas e contra a Fúria eles ficaram um pouco mais, tipo, chocados de terem perdido pra Fúria, né? Mas depois ele fala... Perderam pro Fluxo, Butcher. Perderam pro Fluxo, irmão. Porque a Fúria que eles pensavam na Isurus Astral era a Fúria da primeira etapa e não a Fúria que já estaria muito boa na segunda etapa, como, né, tem liderado. Cara, pior que a Isurus perdeu pro Fluxo, cara. Tipo, real, com o Summit. Claro, não treinaram muito, mas, mano... Sem sacanagem, velho. Eu juro por Deus, a última lembrança que eu tenho do Fluxo pegando um Baron, acho que não é nem esse ano, velho. Então só fazendo esse pequeno adendo, porque ele volta a falar... Era na época de Shine, Trigo, era outro Fluxo, já butizaço, mano. Ele não quis desmerecer a Fúria. E aí, nesse momento da stream, o Jerry, ele volta um pouco pra começar a comentar sobre a situação do Summit, porque a situação do Summit, ela aconteceu no domingo, pós o 0-2. Summit vem como salvador, né, mano? E a Isurus Astral teve essa LTA Sul. Então, ele volta um pouco e ele fala que no final de 2024, a Isurus Astral tinha papel e caneta na mão com o Summit para ele assinar com a organização. Que eles já tinham acertado o tempo de contrato, que eles já tinham acertado salários, as bonificações e tudo mais. Só que o Summit, na hora H, na hora de assinar, ele chegou e falou, cara, eu preciso de um descanso na minha carreira, eu preciso pausar um pouco a minha carreira, então eu não quero assinar isso aqui agora. Talvez ali no futuro a gente volte a se falar. E cara, e é melhor isso do que vir pra cá e ficar de vagabundagem, velho, igual uns e outros aí, tá ligado? Tipo, cara, não tô bem pra jogar, não tô 100% pro projeto, não vou, mano. E aí, a Isurus Astral vai pro plano B, que é o Burdol. Que, inclusive, o Jerry fala muito bem. Ele fala, pô, o Burdol, ele é um gênio, ele é um cara incrível no jogo, mas ele não entendeu vagabundo, que o LoL jogado em outra região é diferente do que é jogado na Coreia. Então, faltou muita adaptação a ele e existiu algum momento que algo clicou na cabeça dele que ele não conseguiu entender e começou a se portar, né, se portar de maneira muito diferente do que ele vinha se portando na Isurus Astral. Então, né, partindo desse pressuposto, né, depois do 0-2 na estreia, principalmente da derrota contra a Fúria, Kala, que é o CEO da Isurus, e procurou o Jerry, que é o CEO da Astral, e o Jerry pediu pra ele esperar um pouquinho pra entender como a situação do time tava. Lembrando que isso foi depois da derrota contra a Fúria, ainda no domingo. O Kala procurou o Jerry e aí a gente vai pra uma situação extremamente confusa. Calma, Butcher, calma. Butcher, calma. Daqui a pouco. E parece broma, güey. El manager de Burdol me manda mensagem e me dice, güey, ¿te ayudo a negociar a Summit? Cara, olha que loucura. O manager do Burdol... E parece broma, güey. Falou, cara, eu te ajudo a negociar com o Summit. Manager de Burdol me manda mensaje y me dice, güey, ¿te ayudo a negociar a Summit? Porque él y yo quedamos en el primer split. Le dije, güey, si Burdol... Antes do primeiro split, o Jerry falou, se o Burdol trollasse, eu demitiria ele. Burdol me trolea, lo voy a sacar a la verga. Y él solito me mandó un mensaje. Me dijo, ¿ya vi la partida? Hay que hablar con Summit. Él solo. Caralho, que pica. O próprio manager do Burdol falou isso. E ele solito... Depois da primeira semana do segundo split, ele manda a mensagem. O manager, né? Já vi a partida. Você precisa negociar com o Summit. Cara, mas daí também a gente tá cozinhando, né? Porque se ele já ganhou uma porcentagemzinha no Burdol, o Burdol já foi. Que essa porra desse Burdol leva o Summit com a gente ganha mais uma porcentagem também, né? Tipo, o manager tá cozinhando full, viado. E a porcentagemzinha caindo no bolso do homem, mano. Então foi uma parada muito estranha, porque o agente do Burdol mandou mensagem falando que ajudaria o Jerry a negociar com o Summit, entendeu? E aí o Jerry, né, ele volta um pouquinho, fala que já tinha falado pra esse agente lá no começo do contrato que se o Burdol trollasse, ele ia demitir ele, etc. E depois da semana o cara falou, cara, já vi a partida, já entendeu o que aconteceu, ou seja, ele teria realmente trollado, vamos dizer assim, e você precisa negociar com o Summit, não foi isso que o Jerry fez, né? Então o Jerry vai e negocia com o Summit e de cara o Summit ele fala que ele não quer muito dinheiro, ele só queria jogar. Caralho, mano, tá apaixonante, Summit, tá apaixonante. Então, tá apaixonante. Ele negocia, lidera a negociação, mantendo contato com o Kala, com o Tuck e com o Juan, que são os três CEOs da Isurus Astral, e com o Eduardo, que é o head coach. E, inclusive, ele dá uma nota adicional falando que o Summit, inclusive, era mais barato do que o Burdol. Então, a Isurus Astral fecha finalmente
realmente com o Summit ele quer vir porque ele gosta do projeto, ele gosta do time e ele quer jogar, mano. Mas o Summit diz que precisa jogar a Legends Cup, que é basicamente uma Copa que acontece ali na Coreia entre jogadores e personalidades coreanas. Então, ele ainda ia jogar aquilo ali, tipo, na segunda-feira, na terça-feira. Então, ele, né, ia demorar um pouquinho mais pra chegar. E aí a Isurus já tava tipo, pô, cara, mas a gente mal vai ter tempo de treinar, o que a gente pode fazer? Eles, inclusive, procuram a Faren Ven, né, que é o ex-Team GE, né, a geração estrutura, que joga ali no Tier 2 da América Latina, Sul, né, e eles tentam trazer o Pan emprestado. O Pan, ele é um ex-top laner que jogou na Isurus até 2024, então não seria uma figura tão desconhecida para alguns dos jogadores, né, mas eles não conseguem, né, o Faren Ven não ficou claro se o Faren Ven não aceitou emprestar, o que aconteceu. De qualquer forma, eles não conseguiram um empréstimo e o Summit acabou chegando na quinta-feira, 2 dias antes de estrear, às 9 horas da manhã, no office da Isurus Astral, em São Paulo, no Brasil. Dois dias antes do início da manhã, acabou chegando na quinta-feira, 2 dias antes de estrear, às 9 horas da manhã, no office da Isurus Astral, em São Paulo, no Brasil. 2 dias antes do início da LTA, segunda semana. E o mais curioso ele chega às 9 da manhã. 2 horas depois, às 11 horas, tem o primeiro bloco de screens. E o Summit fala, eu quero jogar. É isso, meu Deus. Beleza, então vai jogar. E aí o Jerry explica que eles amassaram a PEN por 4-1. Nessa primeira screen com o Summit. Tá apaixonante, tá apaixonante. De novo em screen e ganharam de novo. Então, tá apaixonante. Se o cara chegou sem treinar, sem, sabe, jogar direito com a equipe, já tá jogando bem, já tá ganhando screen, talvez valha a pena a gente testar o que pode acontecer no campeonato, na segunda semana e etc. Mas aí ele vem e critica, né, o formato, talvez, né, buscando uma justificativa pra terem perdido as 2 partidas também na segunda semana. Ele fala que o formato pune, o formato é uma merda, né, você tem jogos únicos nessas primeiras semanas, isso atrapalha bastante, fora a decisão arbitrária quanto a quem vai escolher o lado e etc, e isso também teria atrapalhado a equipe. E aí ele segue, agora a gente vai colocar um vídeo dele falando também um pouco de justificativa para as derrotas, né, contra as equipes brasileiras no sábado e no domingo dessa segunda semana. Vê aí. Não pudimos escrever, güey. É a verdade, não é uma justiça. Não estou querendo justificar as derrotas na segunda semana, mas é uma equipe nova. Não, tu não és chamán, tu não é Contra Flux, os jogadores tiveram ideias diferentes do que fazer. Mira, güey. Absoluto, güey. Não, tu não és chamán, tu não O que fazer no draft e no jogo, por isso perdemos. Não eres chamán, Adonis, não digas pendejo. No domingo também, de forma parecida. Não há o que dizer, mas não tivemos tempo com este elenco até agora. Vamos melhorar. Sempre alguém sale com suas mamadas. Então, não pudimos, güey. Não quer dizer que não erramos. Escolhemos campeões que eram bons nos confrontos diretos de lane. É a verdade, houve pedos, mas os jogadores jogaram mal, não há o que falar sobre isso. Então é isso, né? Ele não falou que não queria passar nenhuma justificativa para ter perdido pro Flux, nem pra Vivo Kate Stars, mas teve um quê ali de justificativa, mas de qualquer maneira, o resto tomaram um gap, né, mano? Da stream dele seguiu muito mais falando sobre, cara, qual que é o futuro e respondendo algumas perguntas da galera, tá? Então vou tentar fazer um bate-bola jogo rápido aqui em algumas delas. Então, pontos positivos, né? O Mireu já tá com a mão quente novamente, isso mão quente? Claro, nesse final de semana que o Mireu já tá voltando a esquentar, lembrando que ele ficou um mês parado sem conseguir jogar, então ele começou a LTA basicamente jogando, cara, umas 5, 6 partidas de screen, foi basicamente isso. Por que eles demitiram o Burdol? Ele dá 3 motivos, ele fala que, Burdol jogou muito mal, segundo, ele não jogou solo kill na Coreia. Lá, o bootcamp dele. Um mês de férias, né? E 3, ele mentiu que estaria estudando inglês, então o inglês dele não melhorou nada, e isso é uma coisa extremamente complicada, porque ele fala, né, que eles não estavam conseguindo se comunicar em inglês at all, assim, não tava dando, e nada tava melhorando, então era muito claro. Então esse negócio dele ir pra Coreia por problemas pessoais não existiu. Ele foi pra curtir mesmo. Um mêsinho de férias com Canyon, com Kim, toda essa galera, tomar soju, os melhores bares coreanos, os melhores restaurantes. Ele não tinha feito nada disso. Então, isso também foi determinante para ele, cara, ser afastado da equipe, né? Qual que é o estado atual da equipe, né? O estado de ânimos. Todos estão muito, muito determinados, né? Muito putos, né? Bravos e determinados com a situação atual, mas eles estão determinados a serem tryhards na sequência do campeonato. A situação não é boa, mas eu vejo a determinação no olho, nas palavras e nas ações dos jogadores. E aí eu acho que vem um dos pontos mais legais, assim, do que ele comentou. E o Jerry Liang foi um cara muito honesto nessa stream. O Bob falou: aí, cria, tudo respeito. Queria falar nada não, mas é como? O Bob formou muita grana em cima desse Burdol na LCK já. Risos.
stream inteira que ele fez de basicamente 1h30, tá? Uma pessoa pergunta pra ele, o que te faz pensar que o Summit era melhor que o Burdol? O Burdol era de fato o problema? Vê aí que o Jerry falou. Summit habla muy bien inglés, güey. El primer split... Calma, Jerry, calma. De fato o problema? Vê aí que o Jerry falou. Summit habla muy bien inglés. Fala melhor inglês que José Deodo. No se podía hablar. No tryhardeaba, le valió verga al vato. Não era tryhard, não se esforçava. Veja o jogo contra Pain, quantas vezes ele se matou. Se suicidaba lo pendejo, hermano. Ve el juego contra Pain y ve cuántas veces se suicidó, güey. Ve el juego contra Fury y ve cuántas... contra Fúria, quantas vezes ele se matou também. El vato, güey. No sé si genuinamente le valía... Ele não queria estar na equipe. Não entendo como a atitude do Burdol mudou de 100 a 0 em um segundo. En el equipo. No entendí, güey. La actitud de Burdol cambió de 100 a 0 en un segundo. Quizá ahí el güey no quería estar acá, güey. Talvez se eu não quisesse estar aqui mesmo. Tivemos que pagar para ele sair. A situação não era legal. Se trancava no seu quarto e mal saía. E é entendible. E el güey não queria sair do seu quarto e de repente saía e já al irse como... Quando pagamos para ele sair, ele virou para José e falou: boa sorte no MSI. Ou seja, realmente não queria mais estar aqui. Entre burla e la verga... Tipo, esse boa sorte no MSI é tipo... Vocês não vão estar nesse MSI? Olha a ousadia dele, meu Deus. Le disse a José suerte no MSI. O sea... Olha a ousadia de Burdol, velho. Então uma situação extremamente complicada, né? Fora a questão de performance do jogo, fora a questão de inglês. Algo clicou ali no Burdol que, cara, ele talvez não queria estar aqui no Brasil, não queria estar na Isurus Estral, não queria cara vagabundo! Da LTA, não ficou claro, né? Até eles ficam perdidos, até o Jerry fica perdido em tentar explicar o que aconteceu. Ele simplesmente não sabe o que mudou numa chavinha assim, pro Burdol simplesmente não querer mais estar na Isurus Estral. Então, de fato, assim, foi o melhor movimento que a Isurus Estral poderia ter. Conseguiu o Summit, que é um baita de um jogador. Excelente jogador, mano. E quer jogar, né? Na LTA. Então, é basicamente isso, né? De novo, ele fala, né, ele termina um pouquinho falando sobre o formato ser ruim, mas ele até fala, cara, não importa se a gente tá em último depois dos 7 jogos em MD1, né? Os jogos é verdade, é o que o José falou. É o que o José falou. Não importa se você está em último depois de 7 jogos únicos, nada acontece. E isso é bom pra nós porque temos tempo pra treinar e nos encaixar como equipe. O que importa é melhor de 3, melhor de 5. Jogar uma MD3 Fearless Draft contra, sei lá, a Vivo Cade Stars. Pois que venham, não temos medo. Estaremos melhores quando chegar. Jerry, calma. Então, Jerry, certeza, calma. Assim, né, a Isurus Estral, eles estão apostando o time mudou agora. Todas as fichas dele na melhora da equipe, né? Passando essas melhores de um. Na melhor de um a gente sabe que são partidas voláteis, né? Então qualquer coisa pode acontecer, né? Mas obviamente, mesmo nisso, a gente espera um certo nível das equipes, nível esse que a Isurus Estral não demonstrou, mas vamos ver se eles melhoram para quando chegar na época das MD3 e etc, eles de fato mostrarem ao que vieram, né? Não à toa são os campeões do primeiro split, tem muito a mais a entregar, com certeza. Só que agora nos resta ver, né? Amanhã, inclusive, se você não quiser perder o follow-up, né? A sequência de toda essa história da Isurus Estral, o que vai acontecer com a fusão entre as duas organizações e etc. Amanhã eu vou entrevistar o Kala, que é o CEO do lado da Isurus. Né? Obviamente eles se conversam sobre tudo. Essa Isurus e Estral tá em crise essa porra aí também, né, mano? O Kala e todo mundo ali da organização se conversa sobre tudo. Tá ficando a estranho. A perspectiva do Kala. O Kala não fez nenhuma stream, ele vai falar com a gente. Então a gente traz amanhã a entrevista com o Kala pra você ter todas as informações que você consegue sobre esse assunto. Então é isso, obrigado por vocês verem. Deixe seu like aí, deixe seu follow, ativa o sininho, comenta pra gente o que você achou dessa treta toda e a gente se vê amanhã na entrevista com o Kala, hein? Tô te esperando aqui no Mais Esportes. Valeu. Mais vídeo, cara, quando?